Boa noite a todos. Declaro aberta a 57ª reunião ordinária da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra ao secretário da mesa diretora, vereador Antônio Marcos Martins, para proceder à leitura da lista de presença dos vereadores. Primeiramente, boa noite a todos os presentes. Boa noite. Boa noite ao senhor Fernando Costa, pela transmissão da Zampa TV, essa excelente prestação de serviço ao município de Bueno Brandão. Boa noite ao seu Silvio, falando de maneira individualizada hoje, é sempre presente aqui, importante, e como gostaria de ter mais pessoas dessa maneira. Vereadores presentes: Antônio Marcos Martins, presente. Cláudia Cristina de Lima Sá, presente. Diego Luiz Casalotti, presente. Doroteia de Paula Amaro, presente. José Raimundo de Castro, presente. Maria Helena de Godoy Santos, presente. Miriam Guimarães Luz, presente. Sidney Constantini, presente. Vereadora Solene Almeida, presente. Ainda com a palavra o secretário da mesa diretora, vereador Antônio Marcos Martins, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Ata da 56ª reunião ordinária da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aos 16 dias do mês de abril de 2018, às 19 horas, no recinto de sua sede, cita na Rua Pátria Zeferino, número 84, sobre a presidência do vereador José Raimundo de Castro, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Bueno Brandão. Feita a chamada, constatou-se a presença dos vereadores Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Lima Sá, Diego Luiz Casalotti, Doroteia de Paula Amaro, José Raimundo de Castro, Maria Helena de Godoy Santos, Miriam Guimarães Luz, Sidney Constantini e Suelene Almeida. Continuando com a palavra, o secretário fez a leitura da correspondência recebida, a saber, ofício número 252, de 11 de abril de 2018, do Banco Caixa Econômica Federal, notificando o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 5 de abril de 2018, no valor de R$ 292.500, na conta vinculada ao contrato de repasse número 844165-2017, operação 104.197.2, dígito 58, firmado com o município de Bueno Brandão, assinado em 23 de outubro de 2017, no âmbito do programa Fomento ao Setor Agropecuário, sob a gestão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que tem por objeto a aquisição de um trator acima de 88 cavalos traçado e um conjunto para beneficiamento de café ambulante montado sobre carreta e acionada pela tomada de força do trator. Ofício número 251, de 11 de abril de 2018, do Banco Caixa Econômica Federal, notificando o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 5 de abril de 2018, no valor de R$ 165.750, na conta vinculada ao contrato de repasse número 847472 de 2017, no âmbito operação 1042610, dígito 01, firmado com o município de Bueno Brandão, assinado em 23 de outubro de 2017, no âmbito do programa Fomento ao Setor Agropecuário, sob a gestão do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que tem por objeto a aquisição de um trator agrícola de 75 cavalos, traçado 4x4 e roçadeira articulada hidráulica para acoplamento a trator agrícola por sistema hidráulico com acionamento pela tomada de força. Convite do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, por meio do Programa de Educação Previdenciária PEP, para palestra com o tema Benefícios Previdenciários na cidade de Bueno Brandão, na data de 27 de abril de 2018, às 14 horas, na Câmara Municipal de Bueno Brandão. Edital de convocação de 10 de abril de 2018, do Hospital e Maternidade Sr. Bom Jesus de Bueno Brandão, na forma do Estatuto, em seu artigo 11, que vem convocar todos os sócios fundadores, beneméritos e efetivos, no pleno gozo de seus direitos estatutários, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária no dia 30 de abril de 2018, em primeira chamada às 18 horas e 30 minutos, e em segunda chamada às 19 horas, no Hospital e Maternidade Sr. Bom Jesus, a Rua Coronel Ramalho, 336,
para tratar sobre a prestação de contas do exercício anterior. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, o senhor presidente passou a segunda parte com a ordem do dia compreendendo a discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar número 014/2018, que dispõe sobre a extinção do cargo de técnico em meio ambiente, a criação do cargo de analista ambiental e da outras providências, com o parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizaram da palavra os vereadores Antônio Marcos Martins e Cláudia Cristina de Lima Sá. Em seguida, o vereador José Raimundo Castro, presidente da Câmara Municipal de Bueno Brandão, solicitou a vice-presidente da mesa diretora, a vereadora Suelene Almeida, que assumisse a presidência para tomar parte na discussão que foi feito. Ato contínuo, usou da palavra e justificou seu voto favorável ao projeto de lei complementar. Tratou sobre a empresa Protec e a necessidade da aprovação do referido projeto. Em seguida, a senhora vice-presidente vereadora Suelene Almeida solicitou ao vereador José Raimundo de Castro que reassumisse a presidência. Logo após, o vereador Sidney Constantini justificou seu voto favorável. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei complementar número 014/2018 foi rejeitado em primeiro turno por 4 abstenções dos vereadores Diego Luiz Casalotti, Cláudia Cristina de Lima Sá, Doroteia de Paula Amaro e Miriam Guimarães Luz. B. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar número 015/2018, que dispõe sobre a cessão do servidor público municipal para o exercício em outro órgão dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, ou em entidades assistenciais e estabelece outras providências, com o parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizou da palavra o vereador Antônio Marcos Martins. A seguir colocado em votação, o projeto de lei complementar número 015/2018 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. C. Votação em turno único do requerimento número 001/2018 do vereador Antônio Marcos Martins, requerendo a 19ª Coordenadoria Regional do DRMG providências em relação ao atual estado de conservação da MG 295, trecho entre a cidade de Bueno Brandão e Confidência. Colocado em votação, o requerimento número 001/2018 foi aprovado em turno único por unanimidade. D. Votação em turno único da indicação número 022/2018 do vereador Antônio Marcos Martins, indicando ao senhor prefeito municipal a remoção de dispositivo de alvenaria localizado na rua Minas Gerais. Colocado em votação, a indicação número 022/2018 foi aprovada em turno único por unanimidade. E votação em turno único da indicação número 023/2018 do vereador Antônio Marcos Martins, indicando ao senhor prefeito municipal a recuperação do pavimento nas junções com a ponte localizada no bairro Vargem Grande, a qual é próxima de uma beneficiadora de alimentos. Colocado em votação, a indicação número 023/2018 foi aprovada em turno único por unanimidade. Antes do encerramento da reunião, o senhor presidente concedeu o uso da palavra ao vereador Sidney Constantini, que falou sobre os eventos esportivos realizados pelo município de Bueno Brandão. A vereadora Maria Helena de Godoy Santos agradeceu ao deputado federal Rodrigo Pacheco pela doação da Academia ao Ar Livre e agradeceu ao Executivo Municipal pela instalação da mesma no bairro Santana. Agradeceu ainda as melhorias feitas nas estradas dos bairros Ressaca, Esmeril, Santana, Cachoeira e Santa Rita. O vereador Antônio Marcos Martins tratou sobre as inscrições do projeto Verde Novo da Associação Ambientalista Copaíba e sobre a rejeição do projeto de lei complementar número 014/2018. Os vereadores Diego Luiz Casalotti, Doroteia de Paula Amaro, Cláudia Cristina de Lima Sá e Miriam Guimarães Luz justificaram o motivo das abstenções em seus votos. Em seguida, o vereador José Raimundo de Castro, presidente da Câmara Municipal, solicitou a vice-presidente da mesa diretora, a vereadora Suelene Almeida, que assumisse a presidência para tomar parte na discussão que foi feita. Ato contínuo, usou da palavra e explanou sobre a importância e rejeição ao projeto de lei complementar número 014/2018, sobre as circunstâncias atuais envolvendo a Copasa em âmbito local, e sobre a folha de pagamento do Executivo Municipal em analogia à gestão anterior. Em seguida, a senhora vice-presidente e vereadora Suelene Almeida solicitou ao vereador José Raimundo de Castro que reassumisse a presidência. Em seguida, a vereadora Suelene Almeida explanou sobre a importância do projeto de lei complementar número 014/2018.
Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada pelos vereadores presentes, sala das sessões da Câmara Municipal de Guano Brandão, aos 16 dias do mês de abril de 2018. Todos de acordo? Sim. Sim. Ata aprovada. Leitura pelo secretário da correspondência recebida. Convite à Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, SEAPA, através da Emater de Minas Gerais, a Universidade Federal de Lavras, a FAEP e a Prefeitura Municipal de Guano Brandão, Minas Gerais, convidam Vossa Senhoria para participar da etapa do Circuito Mineiro de Cafeicultura de 2018. Data 25 de abril de 2018, quarta-feira, local Centro Comunitário Senhor Bom Jesus, município em Guano Brandão, Minas Gerais, apoio da Prefeitura Municipal de Guano Brandão, Câmara Municipal de Guano Brandão, Sindicato dos Produtores Rurais de Guano Brandão e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Guano Brandão. Patrocínio local, Assopro, Café Certificado, Cafeeira Boa Vista, Comexim Fal Café, Irmãos Ferreira Comércio e Indústria Limitada, Plantar Soluções Agrícolas, Rede do Campo Agromax, Ouro Branco Agropecuária, Beira Rio Construai, Maciesc Equipamentos Agrícolas. Programação: às 8 horas, inscrições e café da manhã, 9 horas, abertura solene, 9 horas e 30 minutos, palestra Associativismo, uma experiência de sucesso, engenheiro agrônomo Sérgio Braz Regina, coordenador estadual de culturas da Emater de Minas Gerais. 10 horas e 40 minutos, palestra Novas Tecnologias de Adubação Nitrogenada, Departamento de Pesquisa do Café, Café Brasil Indústria, Comércio, Importação e Exportação Limitada. 11 horas e 30 minutos, palestra Manejo da Braquiária no Café, engenheiro agrônomo, produtor rural, Luiz Fernando Ribeiro de Lima, cidade de Areado, Minas Gerais. Provida Central Geral do Dízimo. Assim, o nosso Conselho de Administração ouve por bem aprovar uma doação constituída de um gerador de força, um aparelho de ultrassom digital. Esses produtos serão entregues diretamente na sua entidade, ocasião em que as instruções em anexo deverão ser cuidadosamente cumpridas. Queiram, portanto, em nome dessa entidade, receber a presente doação, bem como nossa gratidão por termos tido o elevado privilégio de doar. Atenciosamente, Jorge Carreira Santos, diretor. Provida Central Geral do Dízimo, São Paulo, 14 de abril de 2018. Vocês me desculpem, era a primeira folha, depois eu li a segunda, mas como não estava numerado, mas vou fazer a leitura da primeira, faço a leitura da segunda, não há problema nenhum. Quer dizer que o ofício era destinado ao Hospital de Maternidade Senhor Bom Jesus, bem que eu estranhei que não tinha um cabeçalho, mas não estava numerado, me perdoe. São Paulo, 14 de abril de 2018, Hospital de Maternidade Senhor Bom Jesus de Guano Brandão, Rua Coronel Ramalho, 336, Centro, 37.578.00, Guano Brandão, Minas Gerais. Atenciosamente ao senhor Anselmo Alves Pérez Neto, solenidade de doação da Central Geral do Dízimo Provida. Prezados senhores, conforme já lhe antecipamos, verbalmente, sua entidade será contemplada com uma doação da Central Geral do Dízimo Provida. No ato da doação, outras entidades beneficentes estarão representadas pelos seus dirigentes e convidados, quando também receberão nossas doações. Assim, vimos convidá-lo e aos demais membros responsáveis por essa instituição para a solenidade de doação a ser realizada em 14 de abril de 2018, às 16 horas, ginásio poliesportivo Adib Moisés Dib, Avenida Kennedy, 1155, bairro Parque Anchieta, em São Bernardo do Campo, São Paulo. Atenciosamente, Deise Sigriano, coordenadora da Central Geral do Dízimo. E essa folha, vou fazer novamente a leitura, são as doações. Assim, o nosso Conselho de Administração ouve por bem aprovar uma doação constituída de um gerador de força e um aparelho de ultrassom digital.
Esses produtos serão entregues diretamente na sua entidade, ocasião em que as instruções e anexos deverão ser cuidadosamente cumpridas. Queiram, portanto, em nome dessa entidade, receber a presente doação, bem como nossa gratidão por termos tido o elevado privilégio de doar atenciosamente Jorge Carreira Santos, diretor. Até também estranhei porque uma folha assinada por uma pessoa e outra vez assinada por outra pessoa. Pensei que fossem comunicações diferentes. Me desculpem. Me desculpa, acho que eu coloquei na ordem. Não, tá bom. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo para a segunda parte. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 015/2018, que dispõe sobre a cessão de servidor público municipal para o exercício em outro órgão dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e do município, e em entidades assistenciais, e estabelece outras providências. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei complementar número 015/2018. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei complementar? Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 015/2018, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei complementar número 015/2018. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Diego Luiz Casalotti. Sim. Vereadora Doroteia de Paula Amaro. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Miriam Guimarães Luz. Sim. Vereador Sidney Constantin. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei complementar número 015/2018 foi aprovado em segundo turno por 9 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de resolução número 001/2018, que aprova as contas do prefeito municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, exercício de 2015. Senhores e senhoras vereadores, conforme já tínhamos conversado, para votar o projeto de resolução, o correto é nós fazermos a leitura primeiro da comunicação do Tribunal de Contas, do parecer prévio do Tribunal de Contas. O que eu vou fazer aqui, depois, posteriormente, eu leio o projeto de resolução, tudo na sequência, para cada um explanar da sua maneira. Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ofício número 3.604 de 2018, processo 987-619, Belo Horizonte, 6 de março de 2018, ao excelentíssimo senhor José Raimundo de Castro, presidente da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Senhor presidente, por ordem do presidente da Câmara deste tribunal, e nos termos do disposto no artigo 238 do parágrafo único, inciso 1 da Resolução 12 de 2008, comunico-lhe que foi emitido parecer prévio sobre as contas deste município referente ao processo em cima epigrafado. Informe que os documentos produzidos no tribunal, relatórios, pareceres, despachos, emenda e acórdãos, estão disponíveis no portal do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, no endereço www.tce.mg.gov.br, acompanhamento de processos. Cientifico-lhe que após o julgamento das contas pela Igreja Câmara Municipal, consoante no disposto do artigo 44 da Lei Complementar número 102, de 18 de janeiro de 2008, deverá ser enviada a este tribunal cópia autenticada da resolução aprovada, promulgada e publicada, bem como das atas das sessões que o pronunciamento da Câmara, se tiver verificado, com a relação nominal dos vereadores presentes e o resultado numérico da votação. Cientifico-lhe ainda que o descumprimento da remessa dos documentos listados, no prazo de 120 dias, previsto no parágrafo único do dispositivo legal retromencionado, poderá ensejar a aplicação de multa prevista no inciso 9 do artigo 85 da Lei Complementar número 102 de 2008, bem como a remessa dos autos ao Ministério Público para a adoção das medidas legais cabíveis, respeitosamente, Giovana Lamirinhas Arcanjo, coordenadora. Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, prestação de contas do Executivo Municipal, número 987619, procedência Prefeitura Municipal de Bueno Brandão, ano 2015, exercício 2015, responsável Danilo Amâncio Alberto Costa,
Ministério Público do Tribunal de Contas, Sara Bemberg. Relator, conselheiro substituto, Hamilton Coelho. Ementa: prestação de contas, executivo municipal, execução orçamentária, financeira e contábil, abertura de créditos adicionais, índices e limites constitucionais legais, regularidade, aprovação e recomendações. Vou pular os dois itens, vou diretamente em parecer prévio. Notas taquigráficas, 37ª sessão ordinária da primeira Câmara, 28 de novembro de 2017. Conselheiro substituto, Hamilton Coelho. Relatório, inciso 1, relatório. Versam os autos sobre a prestação de contas de responsabilidade do prefeito Danilo Amâncio Alberto Costa, no município de Bueno Brandão, relativa ao exercício de 2015. O órgão técnico realizou o exame de folhas 2, 23 e constatou irregularidades que ensejaram a abertura de vista ao gestor, folha 25, vindo ao processo de defesa e documentos de folhas 28.239. A unidade técnica realizou nova análise, folhas 241, 254, e considerou sanada a impropriedade. O Ministério Público, junto a este tribunal, pronunciou-se, folhas 256 e 260, por emissão de parecer prévio pela aprovação das contas e expedição de recomendações. É o relatório. Inciso 2, fundamentação 1, considerações iniciais. Essa prestação de contas foi examinada conforme o previsto na resolução do Tribunal de Contas número 4 de 2009, disciplinada pela Ordem de Serviço número 4 de 2016, a partir das informações encaminhadas pela Administração Pública Municipal por meio do Sistema Informatizado de Contas dos Municípios SICOM. 2. Apontamentos do órgão técnico 2.1. Abertura de créditos suplementares ou especiais sem recursos disponíveis, folha 4, verso. O órgão técnico constatou a abertura de créditos suplementares e ou especiais no valor de R$ 1.479.459,74, sem recursos disponíveis, em desacordo com o disposto no artigo 43 da Lei nº 4.320, de 1964, com cópia ao parágrafo único do artigo 8º da Lei Complementar nº 101 de 2000. O defendente aduziu que os créditos adicionais no exercício em análise tiveram como fonte de recursos o excesso de arrecadação, a operação de crédito e o superávit financeiro do exercício anterior. Relacionou os decretos de abertura e apresentou as justificativas discriminando as fontes. Fontes de recursos, 146, outras transferências de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, créditos abertos sem recursos, R$ 633.228,88, folha 3, verso. Os créditos adicionais foram abertos mediante decretos números 03 de 2015, R$ 484.328,88, e 017 de 2015, R$ 148.900. Com relação ao crédito adicional aberto no valor de R$ 484.328,88, o excedente de arrecadação estava vinculado à transferência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, para a construção de quadra esportiva, na Escola Municipal Professor Paulo José André. Porém, em decorrência de falhas na execução do projeto, não houve repasse do exercício. Já em relação ao valor de R$ 148.900, também repasse do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para aquisição de ônibus escolar, os recursos foram recebidos em 1 e 17 de setembro de 2015, creditados na conta bancária número 14.107, dígito 0, agência 1675 do Banco do Brasil, Sociedade Anônima, e a despesa empenhada, folhas 52 e 54. Fonte de recursos 190, operação de crédito interna, créditos abertos sem recursos, valor R$ 125.549,89, folha 4. O crédito adicional foi aberto por meio do decreto 012/2015, no valor de R$ 253.094,07, referente ao contrato de operação de crédito número 176.620 de 2013, e celebrado em 12 de fevereiro de 2015 no Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, no valor de R$ 600 mil, visando a construção do terminal rodoviário.
Os recursos efetivamente repassados ao município no exercício totalizaram R$ 327.544,18, visto que, apesar das medições realizadas, o BDMG repassou os recursos de março do exercício seguinte, folha 53 e 54. Fonte de recursos 202, receitas de impostos de transferências de impostos vinculados à saúde, créditos abertos sem recursos, valor de 277 mil, folha 4, verso. Fonte de recurso 219, transferências do Fundeb para aplicação em outras despesas da educação básica, créditos abertos em recursos, R$ 557,82, folha 4, verso. Fonte de recursos 246, outras transferências de recursos do FNDE, créditos abertos em recursos R$ 45.737,06, folha 4, verso. Fonte de recursos 247, transferência do salário de educação, créditos abertos sem recursos, valor de R$ 17.575, folha 4, verso. Nas fontes de recurso 202, 219, 246 e 247, o gestor relacionou os decretos de abertura número 021 de 2016, 118 de 2016, 052 de 2016 e 033 de 2016. Juntou a documentação e especificou os respectivos saldos bancários que permitiram a abertura de créditos por superávit financeiro no exercício anterior, folha 54, 57. Fonte de recurso 292, alienação de bens, créditos abertos em recursos R$ 400 mil, folha 4, verso. O crédito foi aberto mediante o decreto 028 de 2015 e o superávit financeiro do exercício anterior apurado em conta do Banco do Brasil, Sociedade Anônima, número 283154, dígito 4, a agência 1670, dígito 5, especifica para o recebimento de recursos oriundos de alienação de bens. Demonstrou que dos recursos, no total de R$ 456.484,85, foram deduzidas as despesas inscritas em restos a pagar, R$ 12.258, e identificado superávit financeiro de R$ 444.226,45, folha 54. O órgão técnico, após o exame dos documentos acostados pelo defendente, procedeu à seguinte análise. Com relação à fonte 146, a área técnica realizou consulta ao relatório Caixa em Bancos Sicom, referente à conta do Banco do Brasil, Sociedade Anônima, número 14.107, dígito 0, e constatou o ingresso de recursos no valor de R$ 149.035,19, conforme alegado pelo gestor. Observou ainda que, apesar da abertura sem recursos disponíveis, não houve um empenhamento de despesas sem disponibilidade de caixa. Concluiu tratar-se de impropriedade formal, pois não ocasionou desequilíbrio financeiro. Objetivo subjacente à regra do artigo 43 da Lei nº 4.320 de 1964. Destacou ainda a existência de superávit financeiro de recursos ordinários apurados no exercício anterior e que podem amparar a abertura de créditos adicionais, folha 244, verso. Já em relação à fonte 190, o órgão técnico identificou na planilha de obra que ocorreram medições em 26 de junho de 2015 e 14 de dezembro de 2015, confirmando a execução no valor de R$ 494.471,22. Já os repasses realizados pelo BDMG foram de R$ 327.544,18 em 2015 e de R$ 125.229,47 em 2016. Destacou que os recursos recebidos em 2016 foram superiores às despesas empenhadas sem recursos. Apontou ainda que restaram R$ 320,54 em créditos abertos sem recursos, porém sem o empenhamento de despesas. Concluiu-se tratar de irregularidade formal, pois não houve desequilíbrio financeiro, e ressaltou a necessidade do município realizar o empenhamento de despesas, visto a conclusão da etapa do serviço contratado, independentemente do recebimento ou não de recursos oriundos da operação de crédito no BDMG, folha 244, verso.
Quanto à fonte 292, a unidade técnica comprovou nas cópias dos extratos bancários acostados aos autos saldo bancário de R$ 456.484,45 em 31 de dezembro de 2014, conta 283.155, dígito 4 do Banco do Brasil Sociedade Anônima, suficiente, portanto, para fazer face à abertura de créditos de R$ 400 mil. Sustentou que os valores conferem com o demonstrativo Caixa e Banco Sicom, registrado na fonte 100 recursos ordinários, e concluiu que houve falha na indicação da fonte, mas não ausência de recursos, folha 244 versos. Por fim, em relação às fontes 202, 219, 246 e 247, o órgão técnico destacou que havia recursos em 31 de dezembro de 2014 nas contas de recursos vinculados à educação, fonte 102, R$ 110.698,41, e a saúde, fonte 146, R$ 328.237,94, e também na fonte 100, recursos ordinários, que poderiam ser utilizados. Assim, considerou que ocorreu impropriedade na alocação dos recursos nas respectivas fontes, folha 245. Ante análise realizada, a área técnica concluiu que a irregularidade foi sanada e recomendou ao chefe do Poder Executivo o aprimoramento dos controles para a correta correspondência entre as fontes de recursos e as despesas, bem como que os decretos de abertura de créditos sejam precedidos de análise de disponibilidade de caixa, folha 245. Ante os documentos acostados aos autos e o novo exame técnico, concluo que houve falhas na abertura de créditos adicionais. Porém, o equilíbrio financeiro não foi comprometido. Assim, em consonância com o órgão técnico, considero esclarecido o apontamento exordial e recomendo ao gestor maior controle nas fontes de recursos, principalmente na abertura de créditos adicionais. 3. Considerações finais. Verifiquei, consoante informação técnica, o cumprimento dos índices legais e constitucionais relativos à manutenção e desenvolvimento do ensino, 27,76%. As ações e serviços públicos de saúde, 26,59%. Aos limites das despesas com pessoal, 50,63% pelo município e de 47,77% e de 2,86% pelos poderes executivo e legislativo, respectivamente, bem como do previsto no artigo 29A da Carta da República acerca do repasse ao poder legislativo, 3,95%. A unidade técnica também destacou a autorização para abertura de créditos em percentual superior a 30% do orçamento aprovado, e assim sugeriu recomendar ao chefe do Executivo a adoção de medidas que aprimorem o planejamento municipal e ao Poder Legislativo evitar a inclusão de autorizações exageradas na lei orçamentária que podem distorcer o orçamento. Relativamente às recomendações do órgão técnico endossadas pelo Parquet, não desconheço que, de fato, a autorização para suplementação orçamentária, consignada na própria lei orçamentária anual, em percentual elevado, é preocupante, pois, mediante novas leis autorizativas, pode haver modificação substancial da lei de meios, prática que desafia o princípio do planejamento orçamentário. Saliento, todavia, que as alterações orçamentárias têm a sua matriz na Constituição da República, parágrafo 8º do artigo 165, e incisos 5, 6 e 7 do artigo 167, e na Lei de Direito Financeiro número 4.320 de 1964, inciso 1 do artigo 7º e artigos 42 e 43. E como peça de planejamento governamental, o orçamento não é estático, mas modificável, segundo necessidades conjunturais que vão ao encontro do interesse público. Logo, para proceder a ajustes setoriais necessários, principalmente em relação às despesas não contingenciáveis, os gestores estão autorizados constitucionalmente a promover modificações,
com inclusão e exclusão de programações. Acorde com o órgão ministerial, recomenda ao prefeito a estrita observância das metas 1, 9 e 18 do Plano Nacional de Educação PNE, com sectário de comandos insertos no artigo 208 da Constituição da República e na Lei Nacional número 13.005 de 2014. Em consulta ao Sistema de Gestão e Administração de Processos, SEGAP, averiguei não ter havido no município inspeção referente ao exercício ora analisado. Finalmente, é de se registrar que a apreciação das contas anuais compreende a gestão como um todo, e não o exame de cada ato praticado pelo administrador no período. Dessa forma, o julgamento das contas não impede nova análise em razão das falhas verificadas em inspeção ou denunciadas, tendo em vista os princípios da verdade material e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, bem como a indeclinável competência desta Corte de Contas na busca da máxima efetividade das normas constitucionais aplicáveis à administração pública. Conclusão. Ante o exposto, 3. Conclusão. Ante o exposto, manifesto-me, fundamentado no preceito do inciso 1 do artigo 45 da Lei Complementar nº 102 de 2008, por emissão de parecer prévio pela aprovação das contas de responsabilidade do prefeito Danilo Amâncio Alberto Costa, do município de Boi Brandão, relativas ao exercício de 2015. No mais, caberá ao chefe do Executivo manter organizada, nos termos da legislação de regência, a documentação pertinente para fins de exercício do controle externo em inspeção ou auditoria. E aos responsáveis pelo controle interno comunicar a este tribunal toda e qualquer falha detectada sob pena de responsabilidade solidária. Observados os procedimentos insertos no artigo 239 do Regimento Interno, as anotações e cautelas de praxe, arquive-se o processo. Conselheiro substituto Licurgo Mourão, acolho a proposta de voto do relator. Conselheiro Sebastião Elvésio, acolho a proposta de voto do relator. Conselheiro presidente Mauri Torres, também acolho a proposta de voto do relator. Acolhida a proposta de voto do relator por unanimidade. Presente a sessão a procuradora Sara Menberg. Senhores e senhoras, posterior, nós temos o ofício 380 de 2017 do Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais, do gabinete da procuradora Sara Menberg. O processo é o mesmo, 987-619, Belo Horizonte, 17 de agosto de 2017. Nós devemos discorrer até o final para fazermos a leitura do voto, do parecer prévio da senhora Sara Menberg, procuradora Sara Menberg. Muito bem. Na última folha. Ministério Público. Todo mundo lá? Logo consideramos, por favor. Número 32. 32. Item 32. 32. Item 32. Última folha. Todo mundo? Sim. Por favor? Logo, consideramos imprescindível a recomendação por este tribunal ao chefe do Poder Executivo Municipal sobre a necessidade de se atentar para o planejamento adequado da gestão municipal com vistas a garantir o cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação, alertando-o de que, em 2017, deverão ter sido alcançadas as mencionadas metas número 1, 9 e 18, referentes à universalização do acesso à educação infantil na pré-escola, a elevação da taxa de alfabetização e a implementação de planos de carreira para os profissionais de educação em consonância com o piso salarial nacional.
Outros sim, os responsáveis pelos poderes executivo e legislativo devem ser alertados quanto à necessidade de serem compatibilizadas as peças orçamentárias, instrumentos de gestão municipal com as metas do Plano Nacional de Educação, conforme, insista-se, previsto no artigo 10 da Lei Federal número 13.005 de 2014. Por fim, assevere-se que, na análise das contas de governo municipal vindouras, caberá a este Tribunal de Contas não apenas aferir o mero cumprimento do índice constitucional relativo à manutenção e desenvolvimento do ensino, mas também o atendimento às obrigações referentes à educação previstas na Constituição da República e no Plano Nacional de Educação, tendo em vista que o prazo para a implementação das metas números 1, 9 e 18 do Plano Nacional de Educação expirou no exercício de 2016. Esclareço que o parecer deste Ministério Público de Contas visa a instruir o processo de prestação de contas do governo em tramitação no Tribunal de Contas. Ele não se confunde, pois, com o parecer prévio a ser emitido pelo Tribunal de Contas. Artigo 31, parágrafo 2º da Constituição da República. Atenciosamente, Sara Limberg, Procuradora do Ministério Público de Contas. Eu não fiz toda a leitura, por causa que tudo que já foi lido pelo Tribunal de Contas, do voto do Tribunal de Contas dos relatores, a Procuradora já se encontrava naquela sessão. Então não há necessidade, aliás, para fazer a leitura. Vamos fazer a leitura do projeto de resolução, senhor presidente. Bom, projeto de resolução, Câmara Municipal de Guarda Brandão, projeto de resolução número 001/2018. Aprova as contas do prefeito municipal de Guarda Brandão, Estado de Minas Gerais, exercício de 2015. A Câmara Municipal de Guarda Brandão, Estado de Minas Gerais, em nome do povo que representa, aprovou e sua mesa diretora promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas do prefeito municipal de Guarda Brandão, Estado de Minas Gerais, exercício de 2015. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Sala das sessões da Câmara Municipal de Guarda Brandão aos 16 dias de abril, do mês de abril de 2018. Miriam Guimarães Luz, presidente. Diego Luiz Casalotti, vice-presidente. Suelene Almeida, membro efetivo. Em discussão, em turno único, o projeto de resolução número 001/2018. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de resolução? Senhor presidente. Com a palavra ao vereador Antônio Marcos Martins. Permissão para falar, senhor presidente. Concedido. Bom, acho que resta... Primeiramente, vou fazer uma analogia aqui, um caso federal que ocorreu recentemente, não tão recentemente, mas Câmara dos Deputados. Quando houve aquela votação para o impeachment da então presidente, muitas discussões surgiam, né? Cabe ou não cabe o impeachment da mesma? Pelos órgãos técnicos que aprovaram, que analisaram os autos na oportunidade, cabia o impeachment pelos órgãos técnicos. O porquê dessa colocação? Acabei de ler a questão, a reunião, a sessão do Tribunal de Contas do Estado com a participação da Procuradora do Tribunal de Contas do Estado, do Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais, pela aprovação prévia das contas do município de Guarda Brandão no ano de 2015, no exercício de 2015. Teve ressalvas que foram sanadas, conforme foi lido, abertura de créditos sem receita, mas foram sanadas as colocações, as inquietações do processo foram sanadas, conforme próprio respondido pelo município de Guarda Brandão, pela Prefeitura de Guarda Brandão e aceita pelo Ministério Público de Contas e também pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Portanto, pelo menos na minha ótica, não cabe
ficar contrariando o voto, o parecer técnico de conselheiros do Tribunal de Contas, do próprio Ministério Público de Contas. Não cabe a mim aqui. Na minha ótica, na minha análise, cabe nós nos atentarmos, pelo menos de minha parte, eu me atentar, à questão do cumprimento do Plano Nacional de Educação, como foi frisado, tanto pela Procuradora quanto pelos conselheiros do Tribunal de Contas, e também a questão da abertura de créditos suplementares, o qual tem aprovação do Legislativo. Isso já é um assunto recorrente nesta casa e nós temos que nos atentar a isso. Teve anos que, por exemplo, o orçamento veio com 50% de suplementação, ou seja, metade, vamos supor, vamos trabalhar na ordem de 20 milhões de reais no nosso orçamento. Quer dizer que nós autorizamos um exemplo, que 10 milhões fossem suplementados. É algo fora do controle. Nesse caso, o ano de 2015, foi aprovado 35% de suplementação. O ano de 2017 foi trabalhado com 25%. E ficou muito claro na minha leitura, por conta, por ordem, por relato do Tribunal de Contas, que acima de 30% já não é indicado pela legislação em vigor, principalmente pela Constituição da República e pela Lei de 1.964. Então, a minha análise é sobre isso. O cumprimento do Plano Nacional de Educação e também a questão da abertura de crédito suplementar. Nós sabemos que o município, no caso, por exemplo, da pré-escola, de 0 a 3 anos, o município tem até 2024 para cumprir 50% das crianças nessa idade em efetivo atendimento. Espero que a creche municipal esteja pronta até o final do ano. Tudo caminha para isso. Mas infelizmente, de tanta desordem, posso assim dizer, não é a palavra, que aqui não consigo encontrar uma outra palavra, de tantos problemas que foram apontados no início da construção, nós sabemos que consertar algo que teve um erro no seu início é complicado. Mas tudo caminha para até que no final do ano nós tenhamos atendimento da creche municipal. Crianças de 0 a 3 anos. Espero que até 2024 nós não tenhamos 50% de atendimento. Nós tenhamos mais que esse percentual. Espero eu. O município vem trabalhando, nova escola, vem trabalhando para acolher, para cumprir essas metas do Plano Nacional, consequentemente o Plano Municipal de Educação, o qual foi análise recentemente por esta Câmara para alteração, adequação ao Plano Nacional de Educação. Então, vou finalizar aqui. Não cabe a minha pessoa questionar a ordem técnica. Cabe aqui observar o que foi indicado pelo Tribunal de Contas e o que foi indicado pelo Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais. Plano Nacional de Educação, Plano Municipal de Educação e abertura de crédito suplementar, principalmente. Porque a outra questão é mais do cumprimento do Executivo. Mas a lei orçamentária anual passa pelo nosso punho, pela nossa análise, devemos ficar atentos nesse sentido. Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Permissão para que eu possa Com certeza. sentar? Boa noite a todos, meus cumprimentos aí, senhor presidente da Câmara, aos demais colegas, boa noite aí, Armandinho Neto, seu Silvio, também o Fernando Costa, que nos acompanha aí, através da TV Zantas, né? Zantas TV, também os servidores dessa casa, boa noite. Como já foi feita a leitura, né, do parecer do Tribunal de Contas, né, de Minas Gerais, né, a aprovação, né, pelos conselheiros, referente à prestação de contas do exercício 2015. Então, conforme já foi relatado, né, pelo ministro vereador, também secretário da mesa, houve, né, as observações pelos conselheiros. A administração pública, ela funciona assim. Tudo que você vai fazendo durante o ano todo, você vai fazendo a prestação de contas. E ocorre dados que às vezes deixam de estar mantendo o site, né?
que aí no final o Tribunal de Contas vai estar cobrando. Está faltando dados, né? Foi feita a abertura de crédito suplementar, que esses créditos são todos passados pela Câmara e a Câmara que aprova esses créditos. Foi feito de forma correta, né? No caso, tinha recurso na época. Então, tudo isso o Tribunal de Contas ele está analisando e no final para estar aprovando ou não. E, por exemplo, teve casos, acho que não sei se foi o ano passado, que a gente estava julgando contas ainda na época do Dr. Cleusa, ainda não sei quantos anos. Então, o tribunal fica analisando os dados, às vezes dados que está faltando, então demora-se muito, né? Aí tem as ressalvas que eles estão cobrando para que envie a documentação. Aí, quando está tudo ok, eles mandam para a Câmara estar aprovando. Mas no caso, a gente já observou que está tudo, né, tudo certo, então cabe a nós estar aprovando também. Eu gostaria de fazer a leitura de um trecho aqui que fala assim, ó. Finalmente, é de se registrar que a apreciação das contas anuais compreende a gestão como um todo, e não o exame de cada ato praticado pelo administrador no período. Dessa forma, o julgamento das contas não impede nova análise em razão de falhas verificadas em inspeção ou denunciadas, tendo em vista os princípios da verdade material e da prevalência e da indisponibilidade do interesse público, bem como indeclinável competência dessa Corte de Contas, na busca máxima da efetividade nas normas constitucionais aplicável à administração pública. Então, é verificado, né, não pelo ato praticado naquele período, e assim como um período todo. No caso, o ano é analisado o ano de 2000, no caso, aqui foi de 2015. Então, o que eu tinha a dizer é isso, que está tudo certo, e não tem o que nós, né, como o vereador já falou, né, a gente tem que ficar atento às questões aí que até foi mesmo que ele mencionou agora, que é do Plano Municipal de Educação, né, que a cobrança, né, desse, no caso aí da creche, né, que vem se cobrando já através do Plano Nacional de Educação, que coloque, né, implementação, mas ela retomou, né, as atividades, né, da creche, e esperamos que logo ela, né, esteja funcionando para atender aí o município e as nossas crianças. Muito obrigada, senhor presidente. Só isso. Eu gostaria que a vice-presidente assumisse os trabalhos para que eu pudesse falar sobre a prestação de contas. Passo a palavra ao vereador José Raimundo de Castro. Senhora presidente, boa noite. Senhor secretário, boa noite. Boa noite, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, funcionários, boa noite a todos. Está cumprimentando aí já a colocação feita pelo vereador Antônio Marques e também a vereadora Cláudia. Nós devemos atentar pela educação, mas também para as futuras suplementações. A lei orçamentária vai estar aí para o ano que vem, para a gente estar votando, né? Mas eu tenho certeza que essa pastinha aqui, até eu guardo ela, tenho desde 2004 todas as prestações de contas e sempre veio questionando esses valores suplementares, né? O que é esse questionamento deles? Um exemplo aqui, ó. Teve no ano de 2012, a Câmara, 2012 nós fomos, É, 2012, o último mandato do ex-prefeito. A Câmara autorizou para ele 100% de suplementação. Aí vem a observação da prestação de conta. Da LOAS, apesar da LOAS autorizar o município a abrir crédito adicionais até o limite de 100%, o montante utilizado não atingiu 28%. Quer dizer, mais
de 70% aí foi autorizado sem motivo, sem necessidade. Nessa prestação de contas também aqui, se a gente analisar, tem uma observação aqui que ele diz que foi liberado 35% de suplementação e gastou-se 28%. Então aí que caracteriza a falta de planejamento. Por que um valor tão alto se com menos você faz? Aqui, inclusive, o parecer do Ministério Público do Estado, ela diz o seguinte: a ordem jurídica orçamentária é a lacuna que se refere ao regulamento e o procedimento de autorizar a própria LOA. A abertura de créditos adicionais suplementares. Isso não implica tolerância com abusos resultantes de autorizações desenfreadas. Em tempos de regime de gestão fiscal responsável, a Lei Complementar 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, exige ação planejada na administração pública. Artigo 1º, parágrafo 1º. O certo é que, quanto maior o percentual de autorização na lei orçamentária acima da expectativa de infração, maior será a evidência de falta de planejamento, organização e controle do ente da federação. Esses elementos serão revelados de uma gestão pública inaceitável. Reveladores, né? Esses elementos serão reveladores de uma gestão política inaceitável. Além disso, demonstra a omissão da Câmara Municipal no exercício de sua função constitucional de participar da elaboração do orçamento municipal e controlar a sua execução. A margem de remanejamentos autorizada na própria lei de orçamento não pode se tornar uma verdadeira camuflagem em conceder um cheque em branco a ser preenchido pelos administradores públicos, transformar tal margem de créditos limitados e, portanto, castrar o conteúdo basilar do orçamento, ou seja, o atendimento ao planejamento judicializado. Dessa forma, entendemos que a autorização de execução de créditos suplementares em percentual acima de 30% desfigura o planejamento constante na lei do orçamento e deturpa o sistema orçamentário previsto na Constituição da República. No caso, repita-se, a LOA autoriza a suplementação orçamentária em 35%, o que consideramos excessivo. Considerar os 30% nesta lei um excessivo. A despeito desta autorização excessiva na lei, o prefeito procedeu à abertura de créditos suplementares com percentual inferior a 30%. Quer dizer, abriu 35% e gastou menos de 30%. Né? Então, demonstra nisso a falha da Câmara. Né? Que, se ele apresentou 30%, se precisou mais, vem a lei para cá e a gente aprova também, fica dentro da lei. Ficou demonstrada, pois, a judicialização da execução orçamentária. Por fim, verificamos que a suplementação orçamentária autorizada para o exercício anterior também foi muito elevada, no percentual de até 55%, conforme observa a prestação de conta do exercício de 2014. Diante disso, o Ministério Público de Contas entende que os chefes do Poder Executivo e o Legislativo local devem ser recomendados atenção em relação aos limites percentuais para suplementação orçamentária, para que não sejam concedidas autorizações excessivas. Informamos por fim que o Ministério Público de Contas realizará o monitoramento do atendimento desta recomendação para fins de providências ulteriores. Então, aqui nos anos passados, sempre vi essas prestações de contas, sempre eu apresentei emendas. E, graças a Deus, no ano de 2016, quando nós votamos o orçamento para 2017, essa Câmara aprovou por unanimidade a minha emenda de 25%, e em o exercício de 2017, o atual prefeito já executou em cima dos 25%, quer dizer, abaixo dos 30%. No exercício de 2017, nós aprovamos para 2018, já também o orçamento, o prefeito mandou para cá com 25%. Quer dizer que esses 2 últimos anos já foi executado 25%. Nós estamos aí aguardando já a lei, a LOAS, né? LDO. LDO,
vou conversar com o prefeito para que realmente ele mande ou 25 ou menos 25. Porque isso era um compromisso que a gente veio se batendo e tal. E acredito que nos próximas prestações de contas, a Câmara deixará de ser chamada a atenção pelo Ministério Público pela sua falha na aprovação do orçamento. Muito obrigado. Esse é o vereador José Rego de Castro, que reassume seus trabalhos no prefeito. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Na verdade, não é para explanar sobre o projeto, que eu já ocupei o meu espaço. Entendo se os demais vereadores também entenderem assim. Acho interessante, entendo interessante ler as três metas, a meta 1, a meta 9 e a meta 18 do Plano Nacional de Educação, que foi tão chamada a atenção pelo Ministério Público de Contas e pelo Tribunal de Contas do Estado. Pode ser? Item 29. Está no item 29. O Ministério Público de Contas do Estado. Mais ao final do parecer. Isso. Item 29. Vou ler apenas as metas. Não há o porquê de lermos a emenda. Plano Nacional de Educação, meta 1. Universalizar até 2016 a educação infantil até 2016 a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender no mínimo 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência deste Plano Nacional de Educação. É o ano de 2024, porque a lei é de 2015. Meta 9 do Plano Nacional de Educação: elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015 e até o final da vigência deste Plano Nacional de Educação, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional. Plano Nacional de Educação, meta 18, assegurar no prazo de 2 anos a existência de planos de carreira para os profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de educação, e para o plano de carreira dos profissionais da educação básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso 8 do artigo 206 da Constituição Federal. Essas são as metas relacionadas do Plano Nacional de Educação. Só para ler a conclusão do Ministério Público de Contas do Estado, item 35. Conclusão. Pelo exposto, esse Ministério Público de Contas opina pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas supra, com base no artigo 45, inciso 3, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, sem prejuízo das recomendações realizadas. É o parecer Belo Horizonte, 17 de agosto de 2017, Sara Lemberg, procuradora do Ministério Público de Contas. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de resolução número 01/2018, está encerrada a discussão. Em votação, em turno único, o projeto de resolução número 01/2018. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Diego Luiz Casalotti. Sim. Vereadora Doroteia de Paula Amaro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Miriam Guimarães Luz. Sim. Vereador Sidney Constantino. Sim. Vereadora Sueli de Almeida. Sim. O projeto de resolução número 01/2018 foi aprovado em turno único por 8 votos favoráveis. Leitura pelo secretário da indicação número 024/2018. Câmara Municipal de Bando Brandão, indicação número 024/2018, o senhor presidente, a vereadora que essa subscreve nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal providências no sentido de colocar proteção lateral na ponte do bairro Ponte Alta, mais conhecida como Ponte da Usina, devendo ser obrigatoriamente sinalizada. Tal medida visa proporcionar a segurança daqueles que trafegam pelo local, além de evitar acidentes de pedestres e veículos automotores. Como é de conhecimento de todos, neste local não existe nenhum tipo de proteção.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 10 dias do mês de abril de 2018, vereadora Solene Almeida, primeira vice-presidente da mesa diretora. Em votação em turno único, a indicação número 024/2018. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, venha levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Informo aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto no artigo 234 do Regimento Interno, o projeto de lei complementar número 015/2018, ora aprovado em segundo turno, e o projeto de resolução número 01/2018, ora aprovado em turno único, serão apreciados também em redação final nesta mesma reunião. Então, suspendo os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação e Justiça apresente os devidos pareceres de redação final dos referidos projetos. Os senhores vereadores dispensam os 10 minutos? Sim. Então, reabertos os trabalhos, solicito à presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar os pareceres de redação final do projeto de lei complementar número 015/2018 e o parecer de redação final do projeto de resolução número 001/2018. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei complementar número 015/2018. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 015/2018. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 015/2018, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 015/2018. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de resolução número 01/2018. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de resolução número 01/2018. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de resolução número 01/2018, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de resolução número 01/2018. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Nós recebemos um projeto aqui de lei complementar 016. No início do mês anterior, eu até fiz um pedido, né, através dessa Câmara, que o Executivo estudasse a possibilidade de estar pagando adicional de periculosidade aos vigilantes, né? Eu acho que todos lembram. E o adicional de 30%. Aí estou vendo aqui que o Executivo mandou já o projeto e está incluindo também o eletricista, né? Então eu fico feliz que sabe-se que o vigilante noturno, ele, né, é uma profissão aí com desgaste, né, assim, pressão, né, o medo, enfrenta o medo para estar fazendo, né, a segurança daí dos veículos, né, o patrimônio público. Então eu fiz esse pedido, né, no comecinho do mês anterior e agora o Executivo mandou para a gente, né, analisou junto lá com o jurídico e fez o estudo, né, e vai pagar esses 30% referente ao salário dele. Então eu vejo assim a importância de estar assim pagando, já que eles têm direito, né, existe um decreto e então eu fico feliz que o Executivo mandou sim esse projeto para nós e eu gostaria de agradecer no caso desse projeto. Só isso. Sim. A palavra, vereadora Suelene Almeida. Logo em seguida eu passo para o vereador Sidney Constantino. Boa noite aos colegas vereadores, boa noite a todos presentes. Um agradecimento, né, que eu queria fazer ao senhor prefeito da minha indicação atendida do bairro da Vargem Grande, né, que foi colocado na semana passada, né, a proteção da ponte lá que
eu pedi, alguns vereadores também, né, reforçaram e foi colocado. E também, até foi o vereador Antônio Marcos que pediu a manutenção, né, do pavimento e também foi atendido, né, tudo no mesmo local, assim, um perto do outro. Então, eu queria agradecer e agradecer também, né, em nome dos moradores lá do Jardim Estância Hidromineral, foi colocado lá a Academia ao Ar Livre, né, conforme havia prometido, né, então foi colocado lá agora esses dias a academia. Então, eu queria, né, e também a manutenção da estrada Bueno Brandão a Socorro, né, que estava buraco lá, né, está sendo um bom serviço, está com o nosso vice-prefeito Junito, né, então eu queria agradecer a ele. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Sidney Constantino. Boa noite, senhores. Permissão para falar sentado? Com certeza. Boa noite, senhores, senhoras vereadores, público presente, senhor Fernando Costa, transmite as reuniões ao vivo. Falar sobre a semana que vai estar chegando aí do homenagem ao Dia do Trabalhador. Vai ter um campeonato no estádio municipal aqui, no estádio Coronel Ramalho. Então, vai começar às 8 horas da manhã. Então, o primeiro jogo é Clube Montezino contra o Botafogo da Boa Vista, Alambi contra o Real Cabrite, Ponte Nova contra o Machado, Projeto Nova Geração e Independente. E o domingo todo, vai ser no domingo, o dia do Trabalhador, dia 1º de maio, mas será antecipado um dia antes, que vai ser no dia 29, no domingo, próximo agora. Então, o dia todo vai ter futebol lá no campo. Hein? Quem puder pode prestigiar, mas o domingo todo vai ter futebol lá. Só isso. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Miriam Guimarães Lúcia. Boa noite a todos. Boa noite. Primeiramente, né, quero dar os parabéns para o seu Silvio, porque ele está aí direto, então ele vê o que acontece aqui na casa, né, seu Silvio? E eu quero mostrar aqui a minha indignação pelo fato nessa plenária, segunda-feira passada, que o senhor presidente me ofendeu profundamente, assim como faz com a maioria das mulheres dessa casa. Falou do meu cargo, né? Ele disse sobre desvio de função. Fique aqui, senhor presidente, sabendo que na época eu era uma funcionária, eu recebia ordens. Eu respondia a um chefe superior, que é o prefeito. E o senhor não só ofendeu a mim, mas todos os meus eleitores, todos que assistiram, que estavam presentes aqui nessa casa, e os que assistiram também pela Rede TV. E também, para deixar bem esclarecido aqui, faz 1 ano e 4 meses que a gente está nessa casa. Tudo o senhor se refere à administração passada. Fica administrando, olhando pelo retrovisor. Todos nós aqui erramos. O senhor nunca errou como gestor de saúde? Fala o tempo todo de hipocrisia. Olha a administração hoje, como está. Está tudo perfeito para falar do outro. Faça melhor. Para de ficar pondo tudo uma desavença, não tem harmonia nessa casa. Eu entro nessa casa, eu sinto mal. Nessa administração não tem desvio de função? Tem. Não tem nepotismo? Tem. Então, vamos jogar limpo, transparente. Não querer tampar o sol com a peneira para dizer que está tudo bem. Eu fico triste, gente. Juro por Deus, eu sinto mal de vir nessa casa. O senhor, como no seu posto de presidente, o senhor tinha que ser imparcial, respeitar quando votamos contra a sua ideologia. Cada um aqui defende uma ideia, não a administração. Só que vocês fazem com que a gente seja contra. Do jeito que fala, o tom parece que quer obrigar a gente a fazer certas coisas. Vocês não são obrigados a concordar comigo, gente. Mas é obrigado a respeitar o meu voto e dos demais colegas vereadores, independente se é mulher ou se é homem.
Tudo aqui se refere à administração anterior. Nós não estamos na administração passada. Havia erros sim, eu reconheço que ninguém é perfeito. Mas vamos fazer diferente, fiscalizar, ser imparcial. E não administrar olhando pelo retrovisor. Está aqui, desculpa alguma coisa, mas eu tinha que falar. Muito obrigada. Mais alguém? Senhor presidente, Com a palavra, Vereador Antônio Marcos Martins. permissão para sentar, senhor presidente. concedido. Eu fiz uma postagem sexta-feira, foi um caso que ocorreu na rua que eu resido, na avenida que eu resido, mas é uma situação recorrente pela cidade. E pelo que eu andei apurando, acaba por prejudicar os funcionários da prefeitura. Todos nós sabemos da área urbana os dias e os horários que o veículo que faz o recolhimento de lixo passa. Todos nós sabemos. Quem mora na área urbana sabe. O recolhimento da área rural é outra questão, é outro modo, é outra situação. Me refiro apenas à área urbana. Eu peço ao pessoal que coloque o seu lixo doméstico ou o seu lixo comercial, que coloque o seu lixo, se possível, na véspera do horário que o caminhão irá passar. Se não possível, que coloque de manhã. Mas que não coloque posterior à passagem do caminhão. O caminhão passou na Avenida Bom Jesus, na sexta-feira, em torno de 1h10, 1h15. Mais um pouco menos. Eu ia saindo de casa para até vir à Câmara na parte da tarde. E o caminhão se encontrava em frente à Escola Estadual Bueno Brandão. E no lado esquerdo, a pessoa, vejo eu que usou até de má fé, porque se ela desse em frente à casa dela, todos nós saberíamos quem foi. Ela colocou em frente os lotes vagos que são na lateral da residência do meu pai, para que não desconfie de quem foi. E lá deixou algumas sacolinhas, caixas de papelão. Aí, daqui a pouco, alguém liga, ou a própria pessoa liga de má fé para a prefeitura, o responsável, mas o lixeiro não pegou o meu lixo, como já aconteceu. Relatos de quem trabalha no recolhimento. Isso não se faz. Se perdeu o horário, faz uma senhora vizinha lá de casa, o que ela fez? Já saiu correndo atrás do caminhão com a sacola na mão. Ela perdeu o horário, mas ela foi até o caminhão. Se esse lixo fica sexta tarde, sábado e domingo e segunda de manhã, porque o caminhão passa segunda tarde, imagine o transtorno que iria causar. Não é porque é a minha rua, é porque é a minha cidade. É a cidade que eu gosto, é a cidade que eu moro, eu quero uma cidade limpa. E o que adianta aí reclamar do lixeiro e o que adianta reclamar da gari ou do gari? Então, cada pessoa tem que fazer a sua parte. Então eu peço que coloque junto, próximo do horário, se possível. Se não possível, coloque antes, mas não coloque depois. Imagina o transtorno que vai causar isso. E sobre uma outra questão também, que surgiu uma discussão recentemente, a questão de eventos esportivos, discussão na internet e tal. Recebi um e-mail hoje da Secretaria Estadual de Esportes, até repassei ao senhor Fabrício, responsável pelo esporte, pelo diretor-chefe do Departamento de Esporte do Brandão, sobre a questão de é obrigatório o município ter eventos para pleitear o ICMS esportivo, o qual o senhor Fabrício terminou a parte burocrática há 2 semanas. Vai ter um simpósio, vai ter uma reunião dia 8 de maio em Belo Horizonte. Eu até passei um e-mail para ele para saber se ele já sabia. Ele falou que não sabia, enviei um e-mail para ele. Então, às vezes o município, o pessoal fala assim, deixa a estrada numa situação difícil para fazer corrida de moto. Deixa a estrada numa situação difícil para fazer um evento na praça. São questões separadas, minha gente. São orçamentos separados. O município, para que ele pleiteie mais vindas de receitas, ele tem que ter uma contrapartida. No caso do ICMS esportivo, além de se cadastrar para recebimento, tem que demonstrar a atitude de organizar eventos esportivos. Então, o município não faz festa, o município não faz evento esportivo por fazer. Tem ali uma contrapartida.
Em 2018, a ordem é de 9 milhões de reais para ser distribuído aos municípios conveniados. Graças a Deus, o Bando Brandão está nessa lista. Atualmente, salvo engano, Minas Gerais tem 328 municípios que agregaram esse ICMS esportivo. Então, fica aqui a minha colocação às pessoas da área urbana, principalmente. Vamos colaborar, que é para o bem nosso, é para o nosso ambiente, é para o nosso bem, é para a nossa própria saúde. Obrigado e boa noite a todos. Gostaria que a vice-presidente tomasse assento para comandar os trabalhos para que eu pudesse fazer o uso da palavra. Passo a palavra ao vereador José Raimundo de Castro. Bom, primeiramente, eu queria deixar registrado nos anais desta casa o meu pedido de desculpas aos proprietários da empresa Protec Projetos Técnicos e Consultoria Ambiental Limitada. Eu fiz o comentário que eles não trabalhavam na área ambiental, porque eu fiz uma pesquisa rápida no celular a respeito dos projetos, e a hora que eu puxei ambiental, apareceu a empresa Esteric Cycle, que está no empenho de R$17 mil, a qual também presta serviço na área ambiental. Então não apareceu a Protec no momento. Depois, investigando, aí eu fui ver o contrato, realmente eles prestaram, então quero colocar aqui que as minhas desculpas, as minhas humildes desculpas aí, né, por eles, para que eles venham a continuar com o trabalho, com a parceria com a Prefeitura. Realmente o projeto do portal, o projeto ambiental do portal e do polo astronômico foi feito pela Protec, que é uma parceira da Prefeitura e continua com esse trabalho. Quanto à colocação da excelentíssima vereadora Miriam Guimarães Lúcia, primeiramente eu queria dizer o seguinte: o artigo 49 do nosso regimento interno diz o seguinte: o vereador é inviolável por sua opinião, palavras e votos no exercício do mandato e na circuncisão do município. O senhor colocou que eu como presidente, quando eu estava aqui, eu não estava como presidente, eu estava como vereador. Então, foi equivocada a maneira que foi colocada. Eu não falei como presidente da Câmara, eu falei como vereador. Então, o vereador é inviolável. Mas mesmo o artigo 49, me dando esta oportunidade, que eu sou inviolável nas minhas opiniões, se Vossa Senhoria se sentiu ofendida e as demais vereadoras, humildemente eu peço desculpa. Agora, o único motivo que me levou a isso foi ficar preocupado com a perda daquele projeto devido ao projeto do lixo que faz 10 anos que eles estão aí testando. Mas mesmo assim, humildemente, peço desculpa aos proprietários da Protec e mesmo o artigo 49 dando essa possibilidade para mim, como vereador, não como presidente, como vereador desta casa, humildemente eu peço desculpa. E gostaria de deixar registrado também que eu já coloquei nesta casa a respeito da renovação do convênio do hospital. Graças a Deus, está aqui, foi publicado no dia 14 de abril de 2018, o chamamento público para a renovação do convênio para com o hospital. Para nós termos aqui uma noção, nós estamos trabalhando nisso, jogaram aqui a responsabilidade para mim. Eu já renovei esse convênio em 2002, eu renovei ele em 2009, esse convênio renova de 5 em 5 anos. Estou na luta porque isso aqui é a sobrevivência do hospital para os próximos 5 anos. Então, dia 7 de maio, das 7 às 8 da manhã, nós temos que entregar a documentação juntas ao Estado, na Secretaria de Estado da Saúde, envelope fechado, como é a licitação feita aqui no município e na Câmara. E dia 8, às 14 horas, é a abertura dos envelopes e a conferência da documentação. Se aí o hospital estiver com toda a documentação, ele estiver habilitado, o hospital vai ser contratado, ainda tem um minutinho, acho que dá tempo, vai ser contratado para receber, na parte ambulatorial, mensalmente, R$ 11.145. E na parte de internação clínica, obstétrica e pediátrica, a parte cirúrgica, o Estado não está comprando do hospital.
hospital. Então, por enquanto, o centro cirúrgico, as cirurgias, vai ser um trabalho posterior, para ver se faz os remanejamentos. Nas cirurgias, o hospital vai receber 20.679. E graças a Deus está aqui o leito da saúde mental, que é uma luta nossa desde o ano de 2011. Vai ser um valor de R$ 16.830 mensais para 3 leitos de saúde mental. Portanto, estamos trabalhando para isso, para que isso aqui venha a ser realidade. Eu tenho certeza que a documentação do hospital vai estar em dia, porque estava atrasado o INSS e o Fundo de Garantia. O senhor prefeito municipal adiantou 70 mil para o hospital. Hoje foi quitada todas as dívidas de INSS e Fundo de Garantia para emitir a certidão para a renovação do nosso convênio. E repetindo, minhas desculpas aos proprietários da Prodatec e às vereadoras das quais se sentiram ofendidos, mesmo artigo 49 me dando esse poder. Muito obrigado. Peço ao vereador que reassuma os seus trabalhos. Senhor presidente, Com a palavra, a vereadora Doroteia de Paula Amaro. são para sentar? Concedido. Boa noite a todos, boa noite, Fernando, boa noite a todos. Eu só queria fazer um comentário, assim, eu não senti ofendida pelo que foi falado, porque é a tribuna, é a palavra do senhor, mas que o senhor falou hipócrita, salvo me engano, 2 vezes, foi repetido. Então, eu acho assim, como vereador, a gente tem que respeitar um ou outro. Palavra de baixo calão, às vezes acaba ofendendo a pessoa, e é bom a gente maneirar no que a gente vai falar. Porque... Só uma observação, eu incluí, somos hipócritas, eu não chamei ninguém de hipócrita. Nós somos. A gente não deve ser. Tá certo? Então, Hipócrita é uma palavra usada, certo? Até nas igrejas, não é baixo calão. Mas eu vou falar, pedindo mais uma vez, eu pedi outras vezes, que às vezes quando a gente fala, às vezes o outro não gosta, mas cada um tem a sua opinião. E sobre a Protec, chegando em casa eu fui analisar bem, liguei para o proprietário lá, para o Leandro, conversei com ele, pedi até para ele vir, dar uma satisfação do que foi falado aqui. Eu acho que segunda-feira já ele vem, na semana que vem, não sei se é para o dia 30. Só aproveitando, a reunião vai ser dia 2, porque foi decretado feriado na segunda-feira. Então a reunião é na quarta-feira, dia 2. Porque é uma empresa séria. E para a gente ofender uma empresa, a gente tem que saber com quem a gente está trabalhando. E lá é um escritório muito sério. Eles não servem só a prefeitura, é o município inteirinho. Então ali trabalham funcionários de altos valores. A gente tem que respeitar todas as empresas daqui da cidade, não é só ofendendo, a gente tem que dar o direito para eles ir manifestar. E se lá tem todo o trabalho que é sobre esse projeto, que era para ser extinto, um e contratar o outro, por que não deixar só para essa empresa? Né? Essa é a minha opinião. Então eu agradeço a palavra, desculpa se eu ofendi alguém, se eu falei que não era para falar. Mas essa é a minha opinião. A gente tem que respeitar todas as empresas, mesmo a gente não concordando com elas. Muito obrigada. Só uma observação. Você não me ofendeu, está falando dessa forma. Eu acho que o homem aprende com os erros. Tá certo? Se eu ofendi, pedi desculpa. Mesmo o artigo 49 dando essa possibilidade de ser inviolável no que eu falo. Entendeu? Mas mesmo assim, reconheço e pedi desculpa. Para vocês quiserem me perdoar, tudo bem. Se não quiserem, eu vou fazer. A minha parte eu fiz. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a reunião.